Será que você realmente sabe quais são as suas necessidades hoje dentro do casamento? Será que você realmente sabe quais são as necessidades reais do seu marido hoje, em termos de vida a dois? E a maioria de vocês vai dizer, não, eu não sei. Será que você realmente sabe as suas necessidades? Marisa, eu preciso dele aqui presente como marido ou será que é como pai? Porque se te faltou o pai, eu vou te contar. Existe uma grande possibilidade de você estar precisando dele pai, e você está inconscientemente exigindo do seu marido que ele te dê o que um pai dá para uma filha. Se faltou para o seu marido pai, existe uma grande possibilidade de o seu marido ter entrado no lugar desse pai, ter ficado casado com a mãe. Porque o que é o casamento, se não eu me abrir e servir a ele com aquilo que ele precisa e que eu tenho, ou ajudá-lo a encontrar aquilo que ele precisa. E o que é o casamento, se não ele está saudável, me ajudando a encontrar aquilo que eu preciso, ou me dando aquilo que ele tem e que ele pode me oferecer. Isso é a relação de casal saudável. E fazer isso de forma equilibrada. Para um não virar pai do outro, para um não virar o credor do outro, para um não virar o santo doador e o outro mendigo, que só ganha. Porque muitas vezes, se faltou para esse homem, por exemplo, né, que faltou a figura paterna, ele pode ter entrado no lugar desse pai e assumido na vida da mãe dele o papel de marido. E aí, se ele fez isso, sabe do que seu marido hoje tem necessidade? Você acha que ele tem necessidade de ficar lá com a mãe dele? Errado. Você não está enxergando seu marido. Você acha que o seu marido, ele precisa de colo de mãe. Ah, meu marido precisa de colo de mãe, porque passa lá. Não. Seu marido precisa se libertar da obrigação que ele tem de sustentar a casa onde ele foi criado. Porque na falta do papai dele, ele se viu obrigado. Ou então a mãe colocou ele nesse lugar de importância. Então você, mulher, não é por mal, mas muitas vezes você interpreta totalmente de forma equivocada a sua real necessidade e a real necessidade do seu marido. Então eu sou categórica em te dizer. Quando eu faço uma aula dizendo enxergando os passos para a restauração, eu posso te garantir, você não está enxergando o seu marido e seu marido não está te enxergando. Vocês não estão se enxergando. Vocês nem sequer enxergam a si mesmos. Seu marido, se eu conversar com ele hoje e falar assim, qual que é a sua real necessidade como homem, como sujeito no mundo, como marido, como pai dessas crianças lindas que você tem? Ele não sabe a resposta. E às vezes ele vai falar, quero sossego. Não é. Não é. Um homem adulto saudável, ele não quer sossego. Por isso que ele casa. Ele casa, mesmo tendo que é tanto de piada lá, que depois do casamento não tem relação sexual com a mulher, que mesmo depois de casado não tem sossego mais na vida, ele casa. Ele casa por quê? Porque o homem, ele não quer sossego. Quando a gente fala que ele quer paz, é diferente. Mas ele não quer ser inútil na vida. Desde os ancestrais são, mesmo quando as condições eram muito perigosas, eles queriam sair para caçar. Eles se sentiam importantes quando eles voltavam com a caça morta aqui e punha lá para poder transformar aquilo em alimento para os seus amados, filho e esposa. Então é assim desde o tempo das pedras e isso não mudou. O homem continua se sentindo desejoso de ser importante, ser útil, ser elogiado dentro do casamento e não faz por onde. Aí é que você vê o adoecimento. Ele quer ser isso e não está sendo isso. Ele está viciado em pornografia, gastando a energia vital dele com masturbação. Ele está gastando a energia dele com vícios. Ele gasta o tempo dele com amigos. Então, você e seu marido têm vendas nos seus olhos. E essas vendas
não permitem vocês se enxergarem. Você não enxerga ele, ele não te enxerga. Vocês dois não enxergam os filhos de vocês. Criança não dorme à noite, vocês acham que a criança, é só salto do desenvolvimento. Ah, não, agora que já é maiorzinho, ele tá com insônia porque ele viu um desenho que tem fantasma. Aí um dia eu chego aqui pra vocês e conto pra vocês que a maioria das crianças que não dormem à noite, é porque elas estão velando os seus pais. Elas estão ligadas, elas não desligam de medo de pai e mãe se separar, porque está presenciando os conflitos. E aí? Vocês não estão olhando para as crianças. Quando vocês olham para as crianças, vocês vão perceber o olhar assustado. E se você percebe o coraçãozinho de uma criança, ele bate a 1000 por hora quando tem um grito dentro de casa. Se você olhasse para a criança, você não gritaria dentro de casa. E se o seu marido começasse a gritar, você não ia entrar na pilha. Mas você não olha para sua criança, você quer extravasar, se ele grita, eu grito também. E se ele não grita, eu grito para mostrar o tanto que eu tô no meu limite. Tá vendo como você não se enxerga? Você não se enxerga a ponto de fazer gritaria dentro de casa, sendo que você não gosta disso, sendo que isso faz mal para suas crianças. E você faz isso, sabe por quê? Porque você chega no seu limite, porque você também não está se enxergando. Você não se enxerga, não enxerga seu marido, não enxerga seus filhos. Ele não te enxerga, ele não se enxerga, não enxerga os filhos de vocês. Se enxergasse os filhos de vocês, iriam saber que crianças, a maioria das crianças que estão sendo medicadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não tem essa doença. Não precisava estar sendo medicada. E por que elas estão sendo medicadas? Sabe por quê? Porque ninguém resolve o problema da criança. Sabe por que ninguém resolve o problema da criança? Porque ninguém olha para o essencial. Essa criança tem conflito dentro de casa, ela vai para a escola, ela não olha para o quadro, ela não olha para a professora. Ela vai para a escola, mas a cabecinha dela tá virada lá pro problema familiar. Ela tem medo de ir para a escola e os pais se separarem. Você já foi criança. Se você já presenciou qualquer desentendimentozinho do seu pai ou da sua mãe, você sabe o tanto que o coração da criança fica inquieto. Você sabe o tanto que a cabeça de criança fica inquieta. Muitas crianças que dão febre quando os pais se separam. Aí vocês percebem. Aí quando dá febre, é emocional. Só quando dá o raio da febre. Quando dá o raio da febre, por conta de separação de pai e mãe, significa que essa criança chegou no limite dela. Ela não estava sendo olhada. Se você olhasse para sua criança, você não falava mal do pai dela para ela. Porque ela não tem nada a ver com o marido que você escolheu para você e com os conflitos que vocês estão tendo. Ela não tem nada a ver com o fato de ninguém ter te ensinado a ter um casamento. Ela não tem nada a ver. Mas você senta a sua criança e fala mal do pai dela, que para ela é perfeito, até que você fale mal dele. Quando você fala mal do pai da sua criança para sua criança, ou para sua mocinha, ou para o seu rapazinho, aí a criança começa a refletir, realmente, eu estava achando que meu pai era a última bolacha do pacote, mas minha mãe tem razão, ele não é isso tudo não. Aí a criança tira a atenção dela dos estudos, tira a atenção dela do corpo dela que está em desenvolvimento, tira a atenção dela do desenho, do livrinho. Então eu tô te alertando porque essas vendas que você precisa tirar dos seus olhos, dos olhos do seu marido, para vocês poderem enxergar a si mesmo em primeiro lugar, enxergar esse outro que você chama de amor, que você diz que tem amor, que você diz que quer ter uma vida juntos, precisa então enxergá-lo nas suas reais necessidades, de forma que se ele passa na mãe dele, de maneira que te irrita, porque ele é um filhinho da mamãe, você precisa entender o que esse homem busca quando ele busca a mãe. Ele está buscando fazer o papel de marido, ele está buscando fazer o papel de provedor financeiro, ele está fazendo companhia como um marido deveria fazer. Então, significa que dentro do coração do seu marido tem um conflito. Ai, Marisa, mas ele adora ir. Claro, ele faz isso desde os 15 anos dele. Ele é companhia dessa mãe desde os 15 anos dele. Já é um anormal para ele. É algo totalmente normal, comum. Se você tira isso dele, ele estranha. Por isso que eu estimulo muitas vezes, ao invés de você querer tirar o seu marido,
da mãe dele, se ele ainda está apegado à mãe, seja inteligente. Chega para ele e fala, olha, eu não posso ficar excluída, eu não quero ficar excluída da relação. Você tem uma relação muito forte com a sua mãe. Eu imagino, aí se vocês não estudam, como é que vocês falam isso pro marido? Você vai só falar assim, para de ficar passando na sua mãe, não suporto, filhinho da mamãe. E se não fala verbalmente, fala, né, aqui. Aí não adianta nada, mesma coisa. Se você estuda, se você desenvolve a sua habilidade de se comunicar com seu marido, você fala pra ele tudo que eu te ensino aqui. Só que sem esse jargão. Aqui eu uso umas palavras bonitas pra vocês, que eu leio nos livros. Pra falar com seu marido, você traduz. Você fala, olha, quando eu olho pra você, pra sua relação com a sua mãe, logo eu vejo que você tem um papel muito importante na vida dela. Talvez até mais importante do que de filho. Pronto, por enquanto já tá bom. Você não precisa entrar que ele tá no papel de marido. Deixa isso pra uma outra conversa. Logo se vê que você é muito importante para ela e que ela é muito importante para você. Isso aí eu olho, tô vendo, não precisa falar que você acha legal, você não acha legal, porque você vai mentir. Se você fala que você acha legal, acabou. Eu vejo o quão importante você é para ela, o quanto ela é importante para você. Eu só não posso ficar fora dessa relação, porque quando você tá lá, você não tá aqui. Então, nós vamos começar a fazer algumas mudanças aí. Ponto, some, vai tratar de fazer outra coisa. Depois você começa a fazer realmente o movimento. Você não, já que ele, de cara, ele não vai largar a mãe dele, ele tá acostumado, ele acha que ele tem que assumir o lugar do pai dele que foi embora. Até porque essa mãe, muito provavelmente, enfiou ele nesse lugar. Por quê? Porque ela também não olhava para os filhos. Porque ela também não sentou num banco de faculdade para aprender sobre relacionamento. Então o marido dela vai embora, ela olha e fala, meu pai, o que eu faço? Que desespero, esse tanto de menino, vem cá, você. Você vai ocupar o lugar do papai. Para nossa sobrevivência. O menininho vai, que nem um cordeirinho imolado. Aí você vai criticar a sua sogra? Será que você não faria o mesmo no lugar dela? Será que se você calçar os sapatos dela, você não entraria no mesmo desespero e na falta de informação e de conhecimento, você não faria coisa até pior? Muitas se matam. Muitas fogem com o caixeiro viajante, sabe por quê? Porque não dá conta, larga, abandona, cada um vai para um canto. Porque não dá conta. E mesmo essas, você vai julgá-la? Não dá, né? Não dá porque a gente é mulher, a gente sabe que bate o desespero. Imaginar um filho sem comida, sem roupinha de frio para ir para a escola, bate o desespero. E no desespero, minha filha, e desesperada e sem informação, vai fazer coisa errada. E que não vai poder ser julgada lá na frente por filho nenhum, por nora nenhuma. Então, o que acontece? Já que eu percebi esse movimento do meu marido, ao invés de eu implicar com isso, porque quanto mais você implica com a relação dele com a mãe, mais ele acha que ele tem que defendê-la. Coitada da minha mãe, já foi abandonada pelo meu pai. Agora vem a megera da minha esposa reclamar da minha mãe, que me carregou no ventre. Você vai perder essa disputa. E bem feito. Por quê? Porque não é uma disputa que você deveria entrar. Você não tem que disputar seu marido. Você não tem que disputar seu marido. Marido você conquista. Marido você influencia. E quer saber? Você pode ajudá-lo. Ah, então ela é tão importante para ele, ele vai ajudá-lo, mas ele vai ajudá-lo como filho casado. Filho casado leva a esposa, filho casado leva os meninos tudo para ir para casa dessa mãe. Ah, mas ela não gosta, mas vai ter que gostar, porque o filho dela agora é casado, ele não é marido dela. Você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Você não precisa ficar dando aula pro seu marido.